Feche seus olhos, erga uma de suas mãos aos céus. Pai, nós te amamos, nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua presença. O Senhor é muito bom, aleluias. Não há um esforço sobrenatural no Senhor para nos perdoar, isso é algo natural. O perdão está no Senhor, o amor está no Senhor, o Senhor é amor. Te agradecemos por esta noite, pedimos, Pai, em nome de Jesus, um toque, Deus, uma revelação, Deus, totalmente diferenciada nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, que situações sejam mudadas, Deus, através ou a partir desta palavra, que decisões sejam tomadas ou não sejam tomadas, Deus, a partir dessa palavra, da ministração desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Os adultos também, como as crianças, eu achei que não precisava de falar com eles, mas os adultos também, vocês podem se assentar, amém? Aleluias. Abra sua Bíblia aí, livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. A pastora já deu aquela olhada para trás, agora a coisa ficou séria. Juízes, capítulo 21, verso 25, último capítulo e o último versículo do livro de Juízes, amém? Eu estava com muita saudade de vocês. Esse ano, a gente já veio aqui esse ano, Jane? Viemos no comecinho do ano, né? Não? A gente não costuma passar assim tanto tempo sem vir aqui, a gente está sempre vindo, sempre ministrando, sempre assim. Eu creio que a cada vinda se renova o amor que nós temos por vocês, o reconhecimento que nós temos de vocês como igreja, amém? Como noiva, aleluias. Uou. Diz assim o último versículo do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. O verso de número 24, eu vou ler o 24 e o 25, diz assim: então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Aí então o verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, cada um decidia conforme achava melhor. Sequência, livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 1. O livro de Juízes, irmãos, ele se resume no último versículo do último capítulo. Por quê? Porque no período em que julgavam os juízes, não havia uma voz profética, não havia uma direção profética para o povo, e então Deus levantava, por misericórdia, um homem, um juiz, alguém que fosse uma voz profética. Mas não havia então alguém, não havia um rei, como diz, não havia ali um profeta que direcionasse o povo. Nós sabemos que naquela época eles não tinham como nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E esse é o resumo de todo o livro. Cada um fazia aquilo que bem entendia. E então o próximo livro ele começa falando que aconteceu algo nesses dias, e diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi,
E ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta, ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vós usaste para os que morreram, e também para comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo. Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, esperá-los ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, e Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo, aos teus deuses, e também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Rute: não me intes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui. Por ser um texto histórico, nós precisamos de ler um pouco mais de versículos para que possamos contextualizar e compreender a história. Amados, nesse período em que os homens viviam sem muita direção e faziam o que achavam melhor, o que achavam que daria certo, o que achavam que era, uau, agora eu resolvo o meu problema. Irmãos, o retrato do versículo que nós lemos primeiro, ele começa a ser mostrado no último versículo do livro de Juízes, porém o que nós lemos primeiro aqui, ele começa a ser desenhado, ele começa a ser mostrado a partir do verso 1 do livro de Rute. Exatamente aquilo que falou, foi o que esse homem Elimeleque fez, sem nenhuma direção, sendo levado a tomar essa decisão por causa de uma circunstância, que era a fome que existia naquele lugar. Ele saiu e caminhou. Irmão, você acha que alguém sai para um lugar, se ele souber que ali ele vai morrer? Você se mudaria dessa cidade se você soubesse que chegando a um outro lugar, que talvez tivesse uma promessa de um bom emprego, de uma boa vida, de um futuro promissor para você, você iria para aquele lugar se você soubesse que chegaria ali, você iria adoecer e morrer, e também parte da sua família iria morrer? Alguém se animaria? Não. Esse homem não fez isso imaginando que ali fosse um lugar de morte. Ele imaginava que ali era um lugar de provisão para ele. Mas preste atenção, quantas vezes eu e você tomamos essas decisões, achando que agora nós encontramos a galinha dos ovos de ouro. E o que acontece? Dá tudo errado. As circunstâncias não podem levar você a tomar uma decisão. Escute o que eu vou te dizer.
Hoje nós estamos ministrando aqui num culto de jovens, ministrando para jovens. Eu posso contemplar, conheço alguns de vocês pelo convívio, mas algumas dezenas de vocês eu não conheço. Mas eu sei, eu tenho já quase 22 anos de casado, eu sei que um relacionamento que começa por uma circunstância, a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Eu comecei a namorar porque eu beijei. Ai, que beijo. Faz até assim, né? Ai. Se você soubesse como ela falou para mim. Ela disse: me beije, eu quero ver se eu vejo estrelas. O que está vendo hoje, alguns anos depois? Tem uns que não estão vendo nada. Como aquela jovem que casou com um rapaz que não trabalhava, mas ele era muito bonito, e o pastor avisou, falou: filha, ele não é muito dado ao labor, ao trabalho, às atividades laborais. Pastor, ele é tão bonito que só de olhar para ele eu não preciso nem de comer. Passou-se um tempo, foram de novo ao escritório pastoral, e ela disse: pastor, eu não aguento ele não trabalha, não aguento, eu estou morrendo de fome, de inanição. Ele falou assim: filha, mas você disse que só de olhar para ele, só de vê-lo, você não precisava nem de comer. Ela falou assim: mas de tanta fome, eu não estou nem enxergando mais, pastor, não tem jeito. Amados, preste atenção, tudo que começa motivado por uma circunstância, na maioria das vezes dá errado. Nós não devemos agir consoante a uma força que nos levou a circunstancialmente, eu acho que vai ser melhor aqui. Os meus olhos, sabe, estão vendo que ali é um lugar de provisão. Não, o que é que o seu pai disse? O seu pai te criou, o seu pai criou todas as coisas. Olhe no livro de Gênesis, capítulo 1, antes de Deus criar a mim e a você, Ele criou toda uma condição para que nós vivêssemos. Havia pesca, havia caça, havia frutas, havia tudo. E faltou o melhor, e Ele criou depois. Quando Adão falou assim: estou meio só, espera aí que eu resolvo o seu problema. Amados, preste atenção, Deus conhece a sua necessidade, mas não viva como no período dos juízes, fazendo aquilo que você acha que vai dar certo. Existe um padrão, existe uma voz profética chamada Palavra de Deus, que nos direciona. Amados, Deus fala conosco hoje da mesma forma, ou aliás, de uma forma mais clara do que falava no tempo dos profetas. Olhe para mim aqui, levante a sua mão direita. Eu declaro, em nome de Jesus, eu libero uma palavra, que sobre a tua vida, você não viveu dias tão bons, de tanta abundância em todas as áreas da sua vida, como você pode viver, se você começar a decidir com os olhos da palavra. Aleluias. Amados, preste atenção. Deus vai te fazer mais saudável com o passar dos anos. Deus vai te fazer mais bonito com o passar dos anos. Deus vai te fazer, sabe, mais fiel, mais feliz, mais próspero financeiramente. Deus vai trazer sobre a tua vida algo que Ele preparou, está na palavra, que você talvez não alcança. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluias. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. A nossa vontade, nós pensamos que ela é razoável, e ela é ruim. Aleluias.
Talvez você que esteja me ouvindo hoje, não esteja aqui, e talvez você já passou, você já tem uma certa idade, até mais que 46 anos, que é a minha idade. E talvez você pense assim, pô, eu achei que quando eu tivesse essa idade, eu teria uma vida muito mais estruturada, uma vida muito mais, sabe, sossegada. Eu pensei que eu já estaria aí com uma casa própria, já estaria prestes a jubilar ou me aposentar e ter uma garantia financeira para que eu pudesse viver tranquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus sabe todas as coisas. Abraão foi pai aos 100 anos, e ele ainda teve muito tempo para brincar com Isaac. Abraão jogou bola demais. Talvez você pense assim, o cara foi pai com 100 anos, o que ele fez com 100 anos com um moleque? Fala, pai, vamos brincar? E aí, vamos jogar bola? Esses dias eu cheguei em casa, Juninho, e a bola está murcha ainda, irmãos. Ele falou assim, pai, e eu tinha serviço em casa, e aí, vamos jogar bola? Eu falei assim, vamos jogar bola. E jogar bola com ele é impossível de você ganhar, porque ele muda a trave do gol, ele muda a regra do gol, ele muda o tempo inteiro, ele muda as regras. Se você faz um gol por cobertura nele, ele fala assim, eu avisei que gol por cobertura não valia. Tudo bem. Aí eu faço um gol, bateu essa, foi gol. Não é a trave, é aqui. Ele pega o chinelo e chega ele para cá. A trave agora é aqui. É impossível de ganhar, irmãos, é só pelo prazer de jogar mesmo. Irmãos, preste atenção, a melhor época da sua vida está para começar, o melhor tempo da sua vida está para começar. Amados, eu estou falando de algo que Deus tem me dado, que eu tenho vivido, que eu tenho descoberto. Há segredos dentro da palavra que nós precisamos de descobrir. Essa verdade que está na Bíblia, ela precisa se tornar uma realidade na nossa vida, porque uma realidade nada consegue. Quando a palavra traz uma realidade na nossa vida, aquela realidade nada consegue mudar, nada consegue apagar, nada consegue destruir. Aquela realidade, ela vai ser na sua vida, não importa o que esteja acontecendo, nem algo de nível mundial, que é o que nós estamos vivendo agora, uma pandemia que tem afetado, tem tocado níveis, assim, a nível de planeta, irmãos, a nível de planeta, nem isto consegue mudar uma palavra estabelecida, se você estiver debaixo dessa palavra. Aleluias. Elimeleque saiu e foi para Moabe. Ele saiu de um lugar que era chamado Casa do Pão, e ele foi buscar pão aonde não tinha pão, porque foi a fome, a circunstância que o levou àquele lugar. Chegando ali, irmãos, não deu outra. Houve morte para aquele homem, ele foi o primeiro a morrer. Depois houve morte para as 2 sementes dele, os 2 filhos dele também morreram. E a esposa agora, ela perde toda a expectativa que ela tinha de ter uma vida segura na presença de um marido, ou uma vida segura na presença dos filhos e dos netos. A viúva naquela época era algo totalmente diferente dos dias de hoje. E ela agora decide então voltar para próximo do seu povo. E aí as 2 noras saem com ela. O que não é muito natural, uma nora ficar andando atrás da sogra. Vamos falar a verdade. Elas saíram e ela disse, voltem. E elas não quiseram voltar, mas aí teve um ponto, irmãos, que uma chamada Orfa, ela decidiu voltar. Tudo bem, eu vou voltar então. E ela não voltou para a sua família, ela voltou para os seus deuses também. E depois que Orfa volta, irmãos, a última vez que a Bíblia cita sobre Orfa é neste versículo, irmãos, aonde fala que ela decidiu voltar. E nunca mais a Bíblia faz nem uma menção desta mulher. Procure na Bíblia depois para você ver. Mas havia uma outra nora, irmãos, e essa nora, essa era a normal. Ela fez algo que não era assim convencional.
Ela falou assim: minha sogra, eu não vou me desgrudar, não vou me descolar de você. Aonde você colocar o seu pé, eu coloco o meu pé. Ela disse: o seu povo será o meu povo. Mas ela disse também: o seu Deus será o meu Deus. E ela foi com ela. Pegue a sua Bíblia aí novamente. Capítulo 1, verso 22. Vou pular alguns versículos para que possamos adiantar aqui. Verso 22 diz assim: assim voltou Noemi para a terra de Moabe, da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, no princípio da colheita. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por casualidade. Nossa, mas você está um desânimo total, hein? Dá uma respirada aí. Diga para a pessoa que está do seu lado aí com mais ímpeto para ela. Diga: por casualidade. Jesus. Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, eu paro na terceira. Prometo. Fica nervoso com a pessoa que está do seu lado. Diga assim: por casualidade. Melhorou. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu servo encarregados dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde a manhã até agora está aqui, menos um pouco que ela esteve na choça, na palhoça, um lugar onde eles descansavam, creio eu, do calor do sol. Então disse Boaz a Rute: ouvi, filha minha, não vás colher em outro campo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não vás colher em outro campo. Fica aqui. Não vás colher em outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém aqui ficarás com minha serva. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas, e não dei ordem aos meus servos que não te toquem. E quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se com o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conhecia. Que o Senhor retribua o seu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aleluias. Amados, começou uma paquera ali. Boaz chega. Primeiro, ele cumprimenta ali os seus responsáveis pela colheita. Dá aquele: paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que está indo a colheita aí? Está indo tudo bem. Mas ele vê alguém diferente. Aí ele vou fazer uma pergunta para vocês. Obviamente, irmãos, eu estou contemporizando, estou conjecturando, estou usando uma versão própria. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que é aquela moça? Mas a pergunta não foi quem que é, não. A pergunta eu vou interpretar para você. Ele perguntou assim: vocês sabem se ela é casada? Hã? Foi essa a pergunta. De quem é essa moça?
A pergunta foi a seguinte, irmãos, eu vou interpretar a pergunta para vocês, eu vou interpretar o Boaz, né? Aquele conquistador. Eu imagino que ele chegou de cavalo, irmãos, num cavalo talvez muito bonito, né? Parou, uma roupa muito peculiar, bem vestido. Imagino que ele fosse um cara bonitão. Não sei se ele era grande, eu imagino que ele era de um porte físico bem atraente. Acho que Ruth também, apesar da tristeza que talvez, né, tivesse talvez desfigurado um pouco da alegria no olhar dela, mas creio que ela seria uma pessoa também muito bela. Ele chega e tudo bem, escuta, eu vi vem cá, faz favor. Certamente ele chamou alguém à parte, né? Vai falar que você nunca fez isso. Pediu para alguém levar um recado, ou perguntou para alguém, será que aquela moça tem namorado? Hã? Aí você perguntou assim, quem que é? Essa é a Moabitas. Ela é casada? Não é casada não, o marido dela morreu. Que pena, gente. Coitada. A mulher, o marido dela morreu. Eu vou dar as condolências para ela. Chama ela aqui. Amados, preste atenção. Quando você faz algo que não é costumeiro fazer, algo que é fora do padrão, fora da curva, sabe? Porque nora sair atrás de sogra, ficar andando atrás de sogra, discutir para ficar com a sogra, brigar para ficar com a sogra, não é algo assim dentro da normalidade que a gente vê. Mas aquilo não era um simples relacionamento de nora e sogra, irmãos. Era um relacionamento entre uma mulher e o seu futuro profético, entre o seu Deus. Não era uma mudança de local, era uma mudança de Senhor. Mas ela fez algo fora da curva, e toda vez que você faz algo fora da curva, o Senhor traz uma recompensa maior, mas que seja proporcionalmente, irmãos, exagerada aquilo que você fez. Oh, aleluia, diga graças a Deus. Aleluia. Se fosse em outras épocas, que é época de pandemia, aqui não é proibido de bater palma? Aqui está proibido de bater palma por causa da igreja? Por causa da coisa, não pode não? Pode aí? Vamos lá? Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, toda vez que você abrir mão daquilo, da sua vontade, para você fazer a vontade do Senhor, Ele terá uma recompensa para você. Há uns 2 anos e poucos, Deus falou isso comigo. Acho que há uns 2 anos, o último retiro que a gente estava, acho que a pastora Jane lembra. Ela foi a primeira pessoa com quem eu compartilhei. Eu fui dormir em casa, era bem perto. Eu acordei de manhã e saí desse lado da cama, passei pelo pé da cama e estava indo no banheiro. O Senhor falou comigo assim: você abriu mão da sua vontade para ouvir a minha direção e fazer a minha vontade. Toda vez que você fizer isso, eu vou recompensar você. Aí eu falei assim, muito bom, aleluias. E eu entrei para o banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto, me admirei um pouco no espelho, aquele exagero de beleza que estava ali em frente ao espelho. Obviamente, irmãos, eu estou me valorizando. Minha autoestima, a Júlia falou hoje, a autoestima está lá em cima, hein, pai? Porque eu fui no barbeiro hoje, fui dar um ajuste, né, na lataria. Aí ela falou assim, ficou bonito, hein, pai? Eu falei assim, como é que é? Ficou bonito não, está bonito, porque estar é uma condição imutável. Ficar é, às vezes você fica bonito, Alex, às vezes você fica feio, não é verdade? Aí ela falou assim, a autoestima está lá em cima, hein? Falei, tá nas alturas. Aí quando eu saí do banheiro, irmãos, Deus novamente falou comigo, irmãos. Sonolento, preocupado. No dia anterior eu já tinha chegado meio tarde, já tinha tomado uma reprimenda da pastora Lena. Você não é mais aquele, você chega atrasado para a reunião? Falei, amanhã eu vou chegar mais cedo. Irmãos, eu não estava naquele momento assim, oração, acordei, irmãos, e fiquei ali 1 hora adorando, não, acordei e fui correndo, irmãos, escovar os dentes. Falei, deixa eu correr, porque senão eu vou chegar atrasado de novo.
O Dayton no dia anterior já não tinha permitido que a gente sentasse perto dele, a gente queria ficar perto, eles nos expulsavam a todo momento. As meninas, não queremos perto de você não. Eu tenho umas fotos daquele dia lá. Ai, Jesus. E aí Deus falou assim comigo: a minha recompensa não é como a recompensa dos homens. Eu não recompenso em proporcionalidade dos homens. Eu não vou te dar algo paralelo ao que você me deu. Ele falou assim: eu sou exagerado. Aí eu cheguei e falei para a pastora Jane, falei: pastora, Deus falou comigo hoje de manhã. E ela: é o que Deus falou. Aí eu contei para ela, sem saber o que ia acontecer, irmãos. Mas eu tenho entendido. Há 15 dias eu compreendi essa palavra, pastora Jane. Há 15 dias, 15, 20 dias, houve um entendimento no meu coração sobre essa palavra. O qual foi? O que Deus estava falando era o seguinte: o que você fez foi uma semente. Eu falei: amém. Mas ele me ensinou assim: quando você semeia uma semente, porque você entende que você está semeando aquela semente, porque você já tem, porque Deus já te deu, é uma semente de gratidão, é uma obediência por gratidão a tudo que Deus tem feito na sua vida. A colheita não é apenas aonde você semeou, você vai colher aonde você não plantou, e eu tenho experimentado colher aonde eu não plantei. Irmãos, eu teria testemunhos e testemunhos para falar para você aqui, de situações que têm cercado a nossa família, a nossa vida financeira, a nossa igreja em Patrocínio Paulista, de semear aonde nós não, de colher aonde nós não semeamos. Foi exatamente isto o que aconteceu no Jardim do Éden. O homem foi criado para lavrar e guardar o jardim. Mas no versículo seguinte, a primeira ordem que Deus dá ao homem é a seguinte: coma de toda árvore do jardim, comerás livremente. Deus foi na frente e fez florescer, fez o fruto amadurecer. Deus fez tudo e falou assim: eu plantei e você vai colher. É isso que Deus quer restaurar na tua vida, a bênção de colher aonde você não plantou. Você que tem uma empresa, você não semeou naquele cliente, você nunca visitou, mas o seu nome chega até ele, e ele vai te favorecer. Aquele cliente vai buscar você, ele vai procurar você. Sabe, aonde você não semeou, aonde você não fez nenhum esforço, de lá vai vir para você. Talvez você tenha hoje uma fonte de renda, um lugar da onde venha a sua renda. Pois eu vou te dizer, Deus vai trazer múltiplas formas de você prosperar financeiramente. Dinheiro vai vir de onde você nem pensou, virá para você. Em nome de Jesus. O que é que Deus... Aleluia. O que é que Deus precisa? Apenas que você compreenda que o que te faz tomar decisões é Ele, é a voz profética, é a palavra dEle. Não é a circunstância. Não tome decisões circunstanciais. Não se mude, não mude de emprego se você não tiver uma palavra. Não mude da sua casa, de onde você mora, se você não tiver uma palavra de Deus. Porque Deus te colocou ali, porque Ele quer salvar os vizinhos daquela residência através da tua vida. Você não mora onde você mora por um acaso, porque foi a única casa que você encontrou na cidade. Não, Deus tem algo com aquela vizinhança. Aqueles vizinhos entrarão no céu, e talvez eles não entrarão nunca em uma igreja, mas eles entrarão no céu por causa de você que vive ali. Sabe por quê? Porque você é uma referência. Você é alguém que reflete a glória de Deus na tua vida.
Não dá para refletir a glória de Deus na nossa vida, irmãos, com o oficial de justiça na nossa porta, alguns dias da semana. Não dá para refletir a glória de Deus, ameaçando de dar um tiro no camarada da CPFL, porque ele subiu para cortar a sua luz. Se você subir, eu atiro e te derrubo. Não, não é isso que Deus tem para você. Aleluias. Aleluias, aleluias. Amados, o restante da história eu vou tratar de maneira resumida. Ruth se casa com Boaz. Em um capítulo assim, bastante romântico desse livro. Eu sou apaixonado por esse livro de Ruth. Sabe, eu sou apaixonado pela história de Esther. Eu sou apaixonado. Quando ela fica ali alguns dias e ele começa a dar umas dicas assim para os segadores. Ó, faz de conta que você foi jogar uma espiga naquele vasilha, naquele alqueire ou balaio que está ali atrás. Aí quando você vê que é a Ruth que está atrás, você faz assim que você errou e você está jogando mais espigas no chão do que... Deixa ela pegar, ela é tadinha, ela é viúva. Oh, ela é tadinha, eu fico com dó dela. Aí teve um dia que não contente dela ter pego, ele falou assim: vem aqui, já tem um pouco de trigo ali no monte, eu vou pegar um pouquinho ali para você. O pouquinho que ele pegou, irmãos, ela custou a carregar para casa. Quando ela chegou em casa, Noemi falou assim: o que é isso? Você está parecendo a dona da fazenda. Ela falou assim: foi o Boaz. Aí Noemi, irmãos, deu uma aula de conquista para ela. Falou assim: olha, você vai hoje eles vão dormir na eira. Você vai colocar o seu melhor vestido. Aí ela estava naquela noite vestida para matar. Você vai chegar quando ninguém te ver. Você chega, se deita quietinha, mas antes descobre os pés dele. Você já fazer igual um irmão lá da igreja. Você já muringou assim? O que significa isso? Muringar é pensar, irmãos. Tem um irmão da igreja, um dos mais antigos lá, o seu Antônio. Um dia ele falou assim: pastor, eu estava muringando aqui domingo de dia. Aí eu falei assim: muringando? Aí ele falou assim: muringando. Eu falei assim: ah, entendi, pensando. Exatamente. Você já muringou? O que quer dizer, irmãos? Qual que é o significado? Descobre os pés. Você já deitou algum dia assim com um pouquinho de calor e deixou os pés de fora, e quando foi de madrugada assim, seus pés gelaram, aí você acordou, deu aquela tapinha com os pés assim no cobertor para ele jogar lá, aí depois você deu uma levantadinha nos pés, o cobertor entra debaixo, você, agora eu durmo. Aquele homem precisava acordar de madrugada, amados. Ele acorda, irmãos, madrugada, no meio da noite ali ele acorda, que ele olha quem que está lá, Ruth, que ele dá uma olhada e fala: o que você está fazendo aí, Ruth? Eu vim deitar os seus pés. Aquilo tinha um significado, irmãos. Ele falou assim: amanhã eu resolvo essa questão. Sabe o que significava aquilo ali? Ela disse assim: Boaz, eu acho que você está interessado em mim. Eu também estou assim, gostando dessa paquera com você. Vamos para o próximo passo? Sabe qual era o próximo passo lá, irmãos? Não era um beijo de línguas, não. Era o casamento. Vamos para o próximo passo? Vamos, amanhã eu resolvo. Mas presta atenção. Nem tudo não era uma novela, irmãos. Tinha um camarada no meio do caminho. Mas Boaz no outro dia foi lá e resolveu com ele. Usou ali uma artimanha, uma estratégia. Resolveu com ele. Uma outra hora nós falamos sobre isso. Em outro momento nós falamos sobre isso.
Ele resolveu, irmãos. Naquele dia, ele pediu ela em casamento. Eles se casaram. Irmãos, aquilo que parecia estar morto, Ruth, que havia ela própria se denominado como alguém que era amarga, porque o Senhor havia descarregado a ira sobre ela, ela volta a ser feliz. Ela volta a ser uma pessoa contente. Ela diz: as minhas expectativas não acabaram, há uma esperança para mim. Eu acho que eu vou segurar um neto nos braços um dia. Aleluias. Oh, digno. A graça de Deus já se manifestava na velha aliança, porque Ruth era uma moabita, igreja, noiva do Senhor. Escute, os moabitas haviam sido extintos da congregação. Eles haviam sido expulsos da congregação por causa de uma treta lá no passado, irmãos. Eles haviam sido tirados. Os moabitas não poderiam entrar, mas a graça de Deus se manifestava na velha aliança. E Ruth não só se torna esposa de Boaz, como ela se torna, irmãos, alguém que entra na linhagem do Salvador. Porque se você acompanhar a história, eu acho que Ruth, se eu não estou enganado, ela era avó ou bisavó de Davi. Amados, e Davi, ele é da linhagem do Senhor Jesus. Então ela não somente arrumou um marido, irmãos, ela não arrumou a vida dela, não. Ela não organizou as coisas para ela, não. Ela entrou em uma linhagem real, irmãos. Ela veio a fazer parte dessa linhagem real. Preste atenção, toda vez que você fizer algo fora da curva para o Senhor, que você fizer algo sobrenatural para o Senhor. Amados, eu recebi uma família na igreja, e esse rapaz, ele era cristão há alguns anos, e ele falou para mim: pastor, eu nunca fiz isso na minha vida, tem umas coisas aqui que eu nunca fiz e eu estou fazendo agora. Como é que eu estou há tanto tempo sem fazer, irmãos? E ele fez um propósito, sabe, de fazer um jejum, e um jejum que ele nunca tinha sonhado em fazer, irmãos. E ele vai jejuar 7 semanas, a primeira semana 1 dia, a segunda 2 dias, a terceira 3 dias, ele já está na 4ª semana de 4 dias, a semana que vem ele vai fazer 5 dias de consagração, trabalhando em um trabalho braçal. Não falei para que ele fizesse, irmãos. Na outra semana são 6 dias e na próxima são 7 dias. Nasceu dentro do espírito dele. Fique de pé no seu lugar. Algo tem que nascer dentro do seu espírito. Algo totalmente anormal para o mundo. Talvez as pessoas vão olhar e vão falar assim: você está louca? Deixa essa sua sogra embora. Ninguém quer ficar perto de sogra, filha. Você devia pôr as mãos para o céu e agradecer. Graças a Deus que essa velha foi embora. Aleluias. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, irmãos, porque a minha esposa, ela trata a minha mãe como ela tratava a mãe dela. Nós viemos ontem para cá, e todas as vezes que nós saímos lá em Patrocínio Paulista, todas as vezes ela fala para minha mãe assim: vai na frente, dona Badia. E nós fomos viajar e minha mãe foi entrando na porta de trás, e ela falou assim: não, dona Badia, pode ir na frente. Atrás é um pouco desconfortável para a senhora, eu vou com as crianças. E uma que tem que ter um no meio para separar as crianças, porque o carro tem 1,90 m, só não cabe 2. Menino, tem que ter um para... Então todas as vezes, irmãos, não, dona Badia, a senhora vai na frente. Sabe o que é isso, irmãos? Honra. Sabe o que eu tenho por ela? Mais amor, mais admiração, mais respeito pela minha esposa, por causa disto. Irmãos, minha esposa nunca abriu a boca para falar da minha mãe, nunca. E eu louvo a Deus pela vida dela. Seja você também, irmãos, alguém que faça algo fora do padrão, fora do normal, sabe?
em direção ao reino do Espírito, sabe, em direção ao reino de Deus, algumas coisas que não serão entendidas pelos naturais. Quem é natural não entende essa questão, irmãos. Quem é natural acha que isso aí não vai virar nada. Talvez vai falar para você, que é isso, isso não vai virar nada. Aleluias, deixa quieto, porque vai. Ele é Deus, Ele é fiel, irmãos. Quando eu tomei aquela decisão de obedecer ao Senhor, meses antes, irmãos, de Deus falar aquilo comigo, eu fiquei sem entender. Eu falei, Senhor, mas eu queria fazer, eu podia fazer, mas eu tinha pregado uma mensagem, inclusive aqui eu já tinha pregado, que eu tinha ensinado você, através da vida de Isaac, que você não devia descer para o Egito, se Deus falasse para você ficar em Gerar. E Deus falou comigo, fica em Gerar. Gerar era um lugar que eu não gostava de olhar, era algo que eu não queria ter, eu queria mudar algo que eu tinha. Eu falei assim, Senhor, mas eu vou obedecer então. Aí passou o tempo, aí o Senhor viu e falou assim, realmente ele está obedecendo. Aí o Senhor falou comigo, toda vez, sabe, eu creio que o Senhor falou comigo naquele dia, naquele momento, justamente para que eu compartilhasse com a pastora, para que nós pudéssemos falar disso aqui hoje. Toda vez que você abrir mão da sua vontade para fazer a minha vontade, eu te recompenso. Foi exatamente, irmãos, o sentimento que estava no coração de Ruth. Você acha que não deu vontade de Ruth para voltar? Eu vou voltar. Eu agora estou liberada, vou para o baile funk, vou para as cabeças. Agora não vai dar ninguém aqui em Moab, é eu e a órfã só, nós vamos estar dominado, está tudo dominado. Órfã voltou, sumiu. A Bíblia não cita mais o nome dela, mas Ruth não. Ruth será lembrada. Enquanto esse evangelho for pregado aqui nessa terra, a atitude dela será lembrada. Aleluias. Erga uma de suas mãos para os céus. Aleluia, Jesus. Pai, queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus, que essas pessoas que acabam de me ouvir aqui presencialmente nesse momento, Deus, e aqueles que têm sido alcançados através dessa ministração, aqueles que estão ouvindo agora, Deus, através talvez do seu celular, do seu computador, Pai, que essa palavra alcance, e como eu falei aqui no início, Deus, que essa palavra seja um start, seja Deus, algo que venha a disparar, Deus, um novo tempo, que venha a disparar, Deus, em nome de Jesus, dentro desse homem, Pai, dentro desta mulher, em nome de Jesus, venha a ser, Deus, um início, uma decisão seja tomada nesse momento, sabe, e que essa pessoa que estava para decidir algo circunstancialmente, estava para tomar uma decisão movido por circunstâncias, em nome de Jesus, que ela seja agora, em nome de Jesus, Pai, fortalecida para te obedecer, em nome do Senhor Jesus, Deus, que esse jovem, esse homem, Deus, que estava tomando uma decisão a respeito do seu trabalho, para Deus tomar uma direção a qual o Senhor não havia liberado uma palavra, para que ele agisse nessa direção, Deus, em nome de Jesus, que ele volte atrás, Pai, e que seja um padrão de vida, em nome de Jesus, para esses que nos ouvem, Senhor, para todos quantos essa mensagem possa alcançar, que esse seja um padrão de vida. Decisões devem ser tomadas consoante a uma palavra liberada, não consoante a uma necessidade que se apresenta, não consoante a uma circunstância que se apresenta. É o que nós oramos nesta noite, Pai, e é o que eu te peço que fique impresso no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém, aleluias. Eu queria pedir assim o melhor aplauso que você puder dar para ele, amém, mais forte, mais potente.